Estive recentemente à Argentina, fiz uma viagem curta lá, uma viagem não tinha caráter profissional, né? Foi uma viagem pessoal, foi quase um bate-volta. Do Rio de Janeiro para Buenos Aires são 3 horas de voo de ida e 2 horas e meia de volta. Você pode fazer quase que um voo doméstico, né? Quase um voo doméstico, você pode descer no centro de Buenos Aires. Mas a gente, né, tem aquele cacoete de observar a economia. Claro que a minha observação foi superficial, só fiquei 4, 5 dias lá e não dá para fazer uma avaliação mais profunda. Eu sou daqueles que sempre defenderam muito o Mercosul, integração econômica do Cone Sul, achando que a união faz a força. Então vejo o que acontece hoje na Argentina com muito pesar, né? A economia argentina é uma situação complicadíssima. Se a gente compara com o Brasil, é muito pior ainda o que está acontecendo lá. Basicamente por causa de quê? Eles estão vivendo um processo inflacionário agudo. A inflação já está em 75% ao ano. Com isso a moeda doméstica desapareceu. Todo mundo paga tudo em dinheiro, de preferência tendo o dólar como referência. O dólar oficial, aquele que é convertido oficialmente, está muito abaixo do dólar, da cotação do dólar praticada no mercado. Assim, por exemplo, no câmbio oficial está 12, no câmbio não oficial, né, o que vale mesmo, está 20. Isso nas lojas, nos restaurantes, qualquer lugar que se vá, na maioria dos hotéis, não aquelas cadeias grandes, mas os hotéis menores. Isso você vai, se você for para a Argentina, pode até levar reais, melhor ainda se levar dólares, porque aí o ganho que se tem pagando as coisas é muito grande. Então o que acontece? A Argentina tem um problema fiscal crônico, ou seja, os gastos públicos lá são muito acima da capacidade de arrecadação do país. Se a gente fala da economia informal no Brasil, a economia informal na Argentina cresceu muito mais ainda, então é muito difícil arrecadar oficialmente lá. Eles agora até criaram um imposto que eles chamam extraordinário sobre os ganhos que empresas estão tendo com essa alta das commodities, né? A soja e trigo, etc. Então eles estão taxando, criaram um imposto adicional de 15% sobre esse ganho, que eles chamam ganho excepcional, na tentativa de melhorar a arrecadação. Só que eles subsidiam violentamente a energia lá, e tem problema de energia, eles estão tendo que importar gás da Bolívia, embora sejam grandes produtores de gás. Eles subsidiam o transporte. Uma passagem de metrô em Buenos Aires custa 10 centavos de dólar, aproximadamente. Não paga o custo do transporte. E essa série de subsídios que eles fazem na tentativa de conquistar a população, o eleitorado, né? O peronismo está sempre no poder em função dessas medidas um pouco populistas, mas isso vai destruindo a situação fiscal. A moeda lá deles está desaparecendo, né? Claro que você paga uma desintermediação financeira enorme, pessoas fogem dos bancos. Pagar em cartão de crédito lá é quase que assim, a pessoa fica surpreendido com você, né? Não é usual, os argentinos pagam tudo em cash, em efetivo, como eles chamam. E a questão da pobreza é muito séria. A gente não são dramáticos pela sua natureza, o tango, né? Então você conversa com as pessoas e as estatísticas, assim, para o futuro são sempre as piores possíveis. Eles me disseram lá, olha, de cada 10 argentinos que estão nascendo hoje, 8 serão pobres ao longo de toda a sua vida. Ou seja, eles não deixarão de ser pobres nunca. Então somente 2 terão uma situação de classe média ou de classe alta. Um país que na primeira metade do século
XX estava entre as maiores rendas per capita do mundo, né? Dos melhores padrões de vida. Buenos Aires foi a 6ª cidade do mundo a ter sistema de metrô, junto com, exemplo, Londres, Paris, Nova York, Berlim, Budapeste. A 6ª foi Buenos Aires. Então eles tinham uma escolaridade praticamente universal lá, a população argentina era toda educada no início do século XX, eles não tinham um problema habitacional, porque era um país essencialmente urbano, já na primeira metade do século XX. Não tinha pobreza, tinha mil problemas sociais. Isso fez com que o peronismo ascendesse na Argentina, em face das desigualdades, né? Os descamisados, né, que se chamava, aqueles que eram pessoas que carentes. Mas hoje se fala que 52% dos argentinos em idade de trabalhar ou estão trabalhando no mercado informal ou estão desempregados, ou estão subutilizados. Não, é uma estatística difícil. Na Argentina as estatísticas não são tão confiáveis. Se fala também que a corrupção, em face desse sistema econômico degradado, ela tem crescido muito. Agora mesmo tinha um escândalo lá em relação a um gasoduto que não acaba nunca, 10 anos sendo construído, que vem daquela região próxima a Bariloche, né? E vai na direção de Buenos Aires. Esse gasoduto não funciona, ele tem uma perda gigantesca, enfim, e tá se fazendo uma licitação para ele ser concluído, e o ministro do Desenvolvimento denunciou essa licitação. Esse gasoduto se chama Néstor Kirchner e teria um envolvimento de corrupção ligado à atual vice-presidente, o ex-presidente Cristina Kirchner. Ou seja, infelizmente nossos vizinhos passam por um momento muito complicado. Enfim, Buenos Aires continua linda, continua sendo uma cidade das mais agradáveis que eu conheço. Para nós brasileiros é como se fosse visitar um pouco Paris, um pouco Madrid pela sua arquitetura. É um país com atividade cultural ainda merecedora de maior respeito, museus ótimos, se come muito bem lá, enfim, as pessoas que servem ao público, ao turista, sabem fazer isso profissionalmente, direito, e como eu disse, é muito perto ir lá, ainda vale a pena. Mas fico pesaroso, né, triste de ver que eles estão sempre, né, nesse círculo vicioso, né? Agora estão lá discutindo com a FMI como fazer, como acertar suas contas externas. Dizem que pode ter uma crise de diesel, em algumas províncias já tem, porque eles não têm capacidade de importação. Enfim, é o nosso parceiro comercial importante e a gente torce para que eles superem seus problemas políticos e econômicos.